Alô você, como você está? Firme, forte, confiante, seguindo em frente, mais uma videoaula, A história do Brasil, lembrando que nós estamos vendo a Primeira República, mais conhecido como a República Velha. A República Velha, você está estudando? Você está se alegrando? Você está decidindo o que é melhor para você? Está preparado? Está sempre preparado? Buscar o máximo? Olha, que na hora que você passar no Enem, ali no final do ano ou no início do outro ano, você pode falar que sobreviveu a uma pandemia e entrou na universidade crescendo, evoluindo, seguindo em frente. Você seguiu a sua rotina de sucesso. Não permitiu que a pressão econômica, não permitiu que a pressão social, a pressão natural aí da questão sanitária te tirasse, desviasse do seu caminho. Você seguiu em frente. O Brasil precisa de você, da sua competência. Acredite em você e siga em frente. República Velha, mais um governante importante. Coloca aí, governo de Afonso Pena. Governo de Afonso Pena, mais um presidente. 1906 a 1909. 1906 a 1909. Lembrando que o que nós estamos fazendo? Estamos colocando o governo de cada presidente e as principais características do governo dele, de forma resumida, para que você possa, na hora da prova, associar o que aconteceu a cada presidente, assim sucessivamente, e ter maior chance de você acertar as questões. Mas lembrando que você pode também estudar a República Velha por temas econômicos, por temas políticos, por revoltas sociais. Você pode agrupar também por revoltas militares. É uma escolha didática, Nós estamos indo dentro do contexto de uma história cronológica, mas não é a única forma de estudar a história. Nós podemos estudar por temas e agrupar tudo. É escolha sua. É uma escolha sua. O que acontece de importante aí no governo de Afonso Pena? Coloca aí o Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté. Assinado inicialmente por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, determinando a compra do excedente do café produzido. Para evitar a desvalorização do café. Lembre-se que o café era o principal produto da exportação brasileira. Posteriormente, o acordo passou para a União. Quem assume a responsabilidade de comprar o excedente do café é a própria União. No plano, agora outro ponto, na política internacional. 1907, a Conferência de Haia. O Brasil marcou o seu primeiro aparecimento importante numa conferência global. Então é o primeiro aparecimento importante do Brasil em uma conferência global em 1907, governo de Afonso Pena. Na Conferência de Haia, uma conferência internacional da paz. Quem representou o Brasil? Rui Barbosa. O que ele defendeu? Ele defende a igualdade de todas as nações, a soberania, a igualdade. As nações tendo que ser respeitadas e tendo o mesmo peso num cenário internacional. Lembrando que Rui Barbosa era considerado uma das mentes mais inteligentes do país. Outra característica importante de Afonso Pena. Em 1909, Afonso Pena morre. Assume Nilo Peçanha. Então coloca aí, governo de Nilo Peçanha, 1909 a 1910. O carioca Nilo Peçanha vai ficar um ano no poder. Era o vice, assumiu. Vai ficar um ano. Durante o governo dele, ocorreu a primeira eleição competitiva no Brasil.
a primeira eleição competitiva, a principal característica do governo dele, entre o Marechal Hermes da Fonseca. O Marechal, olha, é um outro militar, apesar de nós estarmos em um momento de civis no poder. O Marechal Hermes da Fonseca, que defendia a política da salvação nacional. Política da salvação nacional. Versus Rui Barbosa. Rui Barbosa, um dos homens mais inteligentes do país, que defendia uma reforma eleitoral, uma implantação de um voto secreto para diminuir a corrupção eleitoral, a implantação de um código civil para organizar a sociedade brasileira, para que o brasileiro pudesse se organizar de uma melhor maneira, de uma forma mais civilizada e resolver os seus problemas, não pela agressão, pela força, pelo grito, mas por via jurídica e de forma pacífica. É a função do direito, solucionar os litígios, solucionar os conflitos de forma pacífica. Sem justiça não há paz. Sem a aplicação de uma lei justa não há paz. Então, consequentemente, a implantação de um Código Civil e uma revisão da Constituição brasileira. Uma eleição competitiva, mas a vitória, você acha que saiu com quem? Com quem? Você acha que quem ganhou a eleição? Quem? Ganhou o Marechal Hermes da Fonseca. Então acaba ganhando o Marechal Hermes da Fonseca. E aí você coloca bem grande aí outro tópico. O governo do Marechal Hermes da Fonseca. O governo do Marechal Hermes da Fonseca. 1910 a 1914. Eu falei para vocês que o governo dele foi marcado pela política da salvação nacional. Política da salvação nacional. O que entendia como salvação nacional? Era uma política que defendia a substituição das velhas oligarquias por novas oligarquias. Lembrando que as oligarquias, a elite agrária, mandava no país. E um dos grandes problemas do país era justamente o indivíduo fazer o que bem entende. E quanto mais tempo ele está no poder, mais ele dificulta a submissão ao novo. Mais ele quer que as coisas sejam da forma com que ele deseja. E não como as coisas devem ser diante de uma questão legal. Lembre-se que o mandonismo era uma das principais características do Brasil da República Velha. O coronel se sentia dono, e por ser dono ele não queria se submeter a nada, nem a ninguém, nem à própria lei. Em muitos casos ele se sentia a própria lei. Então, para mudar esse quadro, acreditava que a única chance de desenvolvimento do país era substituir as velhas oligarquias por novas oligarquias. Com mentes mais modernas, apesar de ser da elite agrária, que pregasse o desenvolvimento da nação. Por exemplo, aqui em Goiás, a política da salvação nacional colocou no poder os bulhões, substituiu os bulhões pelos caiados. Os bulhões foram arrancados do poder e colocados os caiados no poder. A política da salvação nacional. Sai uma oligarquia e chega uma outra oligarquia. Sai os bulhões e chega os caiados. Lá no Nordeste, importante, coloca a revolta do Padre Cícero. A revolta do Padre Cícero. Localização, Juazeiro, Ceará. Juazeiro, Ceará. Líder, Padre Cícero Romão Batista. Padre Cícero Romão Batista. Era prefeito e padre. Hoje é conhecido como Padim Padre Cícero, ou Padre Cícero. A revolta do Padre Cícero está ligado
a defesa, ele defendia a permanência da família Accioli no poder do Ceará. Era a oligarquia do Ceará, a família Accioli, que deveria permanecer no poder, não sendo substituído devido à política da salvação nacional. O padre Cícero defendia a permanência da família, mesmo se tivesse conflitos políticos ou conflitos armados. Ela deveria permanecer no poder. E acaba permanecendo no poder. O padre passa para a história e é um dos padres mais conhecidos e respeitados do Nordeste. Consequentemente, mostra o conflito entre os interesses gerais, nacionais, versus os interesses locais ou regionais. O que o governo geral deseja e o que o governo local, para que você entenda a dificuldade de administrar o país. Coloca, durante o governo de Hermes da Fonseca, coloca a revolta da Chibata de 1910. A revolta da Chibata de 1910. Líder, João Cândido. João Cândido, coloca entre parênteses, ele passou para a história como o Almirante Negro. O Almirante Negro. Motivo da revolta da Chibata, motivo, lutava contra o Código Disciplinar, da Marinha, que punia as faltas graves, com 25 chibatadas. Logicamente, buscava melhores salários, melhores condições de trabalho. É a luta social, condições de vida mais adequadas. Olha que o marinheiro, ele está sendo punido como o escravo era punido lá atrás. Lembrando que um dos aspectos das Forças Armadas é a hierarquia. A disciplina, o respeito. Importante. Uma observação que você tem que tomar cuidado. 3 meses antes de acabar o mandato de Hermes da Fonseca, iniciou a Primeira Guerra Mundial. De 1914 a 1918. Então, uma questãozinha a título de curiosidade. 3 meses antes de acabar o governo de Hermes da Fonseca inicia a Primeira Guerra Mundial. Importante. Nós escolhemos didaticamente colocar de forma cronológica o governo de cada presidente, os seus principais acontecimentos. Existe uma outra forma de estudar também muito tranquilo. Você agrupa as revoltas. Você agrupa os temas. Economia, encilhamento, Fundiloen, convênio de Taubaté, política da socialização das percas. Você agrupa as revoltas. Revolta da vacina, da Chibata, movimento de Canudos, do contestado, do Padre Cícero. Organiza todo. Você organiza as políticas dos favores, política dos governadores, política do café com leite, política da salvação nacional. E você estuda por temas. É uma outra forma, um outro aspecto. O importante é você saber, você escolhe. Você decide, você escolhe, o importante é você aprender, organizar da melhor forma possível, gravar e ir lá acertar a questão. Seja no Enem, seja em outra universidade, seja em concurso público. O importante é você ir lá e passar. Eu acredito em você, você faz a diferença. Vai para cima, sucesso e até a próxima videoaula. Sucesso!